Página 77. A grande obra da mãe. Uma mulher da Iônia, mostrando um dia, com orgulho, os ricos tecidos que tinha bordado, viu outra lhe mostrando seus 4 filhos, todos bem educados, dizendo-lhe: Eis no que uma mulher sensata se ocupa. É aqui que ela põe toda a sua glória. Haverá, porventura, arte mais nobre que a da educação? Diz São João Crisóstomo. Os pintores e os escultores apenas fazem estátuas inanimadas, mas o que educa bem uma criança produz uma obra-prima que encantará os olhos de Deus e dos homens. A mulher que assim compreende não consentirá em se desencarregar sobre os outros do cuidado de educar seus filhos. A primeira educação deve ser afetivamente obra sua. Ninguém pode substituir uma mãe, tratando-se de um filho de tenra idade. Aos lábios de uma mãe que cobre de carícia estas fontes tão puras e que compete ensinar as primeiras lições de piedade. A mãe é que compete despertar no filho os primeiros clarões da inteligência e o primeiro amor do bem. Colocar nos seus lábios as primeiras palavras de fé e de virtude, e ensiná-los a olhar pela primeira vez para o céu. É a mãe, numa palavra, que compete dotar o seu filho de uma alma cristã, como já tinha dotado de um corpo humano. A própria mulher pobre, que é obrigada a deixar a família para ir ganhar o pão cotidiano com um penoso trabalho, não se poderia desculpar se deixasse de se ocupar dos seus filhos. Se habita nas cidades, conduz-os às creches, aos recolhimentos próprios, mas nunca os perde de vista. Quando os vir reunidos em volta do lar doméstico, trata de lhes incutir o amor e o respeito pelas coisas do Senhor e reprima os seus defeitos nascentes. Se não houver meio de confiar a estabelecimentos caridosos o cuidado de guarda dos seus filhos, por não haver local em que habita, mais adiante lhe diremos o que deve fazer, mas nada pode dispensar de tomar cuidado na educação dos filhos. Quanto aos ricos, que não têm outros deveres a cumprir, senão o que se chama deveres do mundo, a esses não hesito em lhes dizer que devem, primeiro que tudo, consagrar-se, santificar-se, se tanto for necessário, ao cumprimento desses imperiosos deveres da sua missão paterna e materna. Este pai, esta mãe, são talvez muito novos ainda. Têm 20 e 25 anos, não importa. São ricos, brilhantes, procurados. O mundo sequestra-os. Não importa também. Já não são livres para responder à voz do mundo, ou pelo menos não podem dar-lhe o tempo e os cuidados que reclamam seu filho. Mas se o mundo e a dissipação os levam, se este pai e esta mãe não abdicam uma santa missão, que perturbação nessas pobres almas e que vácuo nessa casa! O mundo e o tumulto dos divertimentos das festas, a multidão que os atrai, a agitação dos bailes e dos teatros substituem mal, para um pai ou uma mãe, os seus filhos ausentes. Decorridos os primeiros anos, já no coração da criança, como numa terra virgem, têm sido lançadas as primeiras sementes da virtude pela mão de sua mãe. Importa então não a privar
muito cedo da salutar influência da família. O filho do povo, que não passa na escola senão apenas algumas horas por dia, pode ir cedo frequentá-las, porque sua mãe terá sempre muito tempo para se ocupar dele. Mas a criança que seus pais mandam para um colégio para ir passar 10 meses do ano não deve ser roubada muito cedo dos carinhos da mãe. Eu sou Dário da instrução pública, mas creio que há muito cedo perigos a evitar e nunca aprovarei que se mandem cedo crianças para o colégio, sobretudo para o internato, privando-as da solicitude paterna e materna. Falo aqui, sem dúvida, este ilustre prelado, nas crianças que podem aprender educação sobre o teto paterno, porque se estivesse exposto a ouvir zombarias contra a religião ou contra os bons costumes que sua mãe não pudesse impedir nesse caso, seria necessário subtraí-lo cedo a esta contagiosa influência. Mais tarde, quando o temperamento moral da criança estiver fortificado pela ação beneficente da família, deverá muitas vezes deixar a pessoa a quem tudo a torna tão querida, mas por mais seguras que sejam as mãos a quem ela confiar a direção do seu filho ou da sua filha, a mãe não cessará de se ocupar deles afetivamente. A melhor educação será sempre profundamente defeituosa se for sem a legítima e necessária influência dos pais ou parentes. É preciso que os pais vejam frequentemente não só os filhos, como também os professores. É preciso que deem a esses todas as informações possíveis sobre o caráter, inteligência, inclinação, defeitos, enfim, todas as qualidades das crianças. É preciso que se informem constantemente do seu comportamento, do seu bom ou mau espírito, dos seus esforços, dos seus bons ou maus sucessos, das suas faltas. É preciso que tomem com o superior de uma casa medidas eficazes para animar e bem corrigir o mal, apoiando nesta ação toda a sua autoridade. É necessário saber se as crianças rezam, se são piedosas, se têm temor de Deus, se cumprem os seus deveres religiosos com unção e fervor. É necessário ir em alguns dias de festas, rezar e comungar com eles. É preciso que o pai e a mãe escrevam frequentemente a seus filhos, pelo menos uma vez a cada semana, para os exortar ao trabalho, à piedade e à observação das regras. Numa palavra, é preciso que as crianças sintam que os pais pensam nelas e não são estranhos a nenhum dos grandes exercícios da sua vida religiosa e literária. Certamente que tudo isto está bem longe das visitas de uma multidão de pais que não mentem, que não metem os filhos no colégio para se não separarem deles. Pois bem, que me permitam declarar aqui. A educação pública é, na minha opinião, só própria para certa idade, mas todo colégio onde se coloca um filho para os pais verem livres dele, não pode, da obra que se veja. Toda a criança cujos pais, para se verem livres dela, a colocam num colégio, não tardará a libertar-se ela própria dos seus pais. Quando o pai de São Francisco de Sales o mandou para o colégio, não esquecendo, diz que a religião lhe prescreveria em relação à alma do seu filho. Propôs para a guarda da sua inocência
um preceptor virtuoso e instruído, que tinha por missão vigiar todos os seus atos e cultivar esse rico fundo de natureza e de graça. Além disso, como ele sabia que coisa alguma no mundo podia substituir os cuidados e a vigilância, ele próprio ia todas as semanas e então examinava detalhadamente o comportamento do filho, verificava os seus progressos, os bons sentimentos e dava-lhe salutares conselhos. Algumas vezes levava-o há dias inteiros para o castelo de Sales, a fim de recompensar o seu progresso no estudo e de poder aumentar o seu ardor pela virtude, ao lado das exortações maternas.